Momento do Discipulado. Quero focalizar aqui a grande mesmice que precisamos entender. Após vitórias maravilhosas, vem o esfriamento. Altos e baixos. Depois dos altos, vem os baixos da vida. A vida é assim, altos e baixos, bons e maus momentos. E a gente tem que entender isto. O pior é quando isso acontece com fases na nossa vida espiritual. Depois de muita bênção de Deus, alegria, experiências tremendas com o Senhor, milagres, maravilhas, normalmente a gente se acomoda e vem uma apostasia, uma mornidão, um esfriamento, o que é muito ruim. E o pior, que esse esfriamento pode ficar. O pior de tudo é isso, quando o esfriamento não é reversível. A pessoa fica no esfriamento e acaba se afastando de Deus. Isso tem acontecido com muitas pessoas e a gente precisa estar alerta para não acontecer conosco também. O apóstolo Paulo exortou, 1 Coríntios 10:12, quem está em pé, cuidado que não caia. Qualquer um de nós pode escorregar, cair, vacilar, resvalar, se esfriar, ficar morno espiritualmente. Qualquer um de nós está sujeito a isto. E nós precisamos entender esta situação. Eu costumo dizer, há um ditado que diz, depois da tempestade vem a bonança. Mas depois de alguma bonança, eu acrescento, vem mais tempestade. Isso aconteceu na vida do Josafá. É uma figura muito interessante na Bíblia, um bom rei, maravilhoso, mas que teve consequências terríveis de seus erros, que não foram muitos em número, mas marcaram a sua vida, o seu reinado e a história do povo de Deus. Os erros e vacilos do Josafá, que foram poucos. Ele foi um rei que governou por muito tempo, foi feliz e buscou o Senhor, morreu com 60 anos de idade, começou a reinar com 35 anos, pegou um reino poderoso. Judá estava muito fortalecido pelo reinado do pai dele, o rei Asa, e quando o Josafá começou a reinar, tinha 35 anos de idade, reinou mais 25 anos, e a história dele nos deixa boas lições que a gente precisa aprender sobre o discipulado. Ele foi bem discipulado, mas ele não discipulou seu sucessor. O filho dele foi uma praga, perverso, dos piores reis de Israel. E quando ele morreu, ninguém teve saudades dele. Como um rei bom como Josafá, que foi bem discipulado, ensinado nos caminhos do Senhor, faz isto. Logo no início do seu reinado, ele resvalou, partiu de um pressuposto totalmente errado. Ele era rei de um país poderoso e quis ajudar um país que estava fraco. O Israel, reino do norte, com capital em Samaria, estava muito mal por causa do pecado deles e do afastamento de Deus. E o Josafá, que era um rei poderoso no sul, em Judá, quis ajudar Israel e foi estender a mão. Deus condenou isto severamente. A gente não tem que ajudar o perverso. Não adianta querer ajudar o perverso. A melhor ajuda é mostrar um bom exemplo, exortá-lo a se consertar. A gente não tem que ajudar apoiando o perverso. A sociedade da luz com as trevas é condenada na Bíblia. Nós temos que entender isto. O Josafá não tinha nunca que se misturar lá com Israel. Ele podia manter
uma boa vizinhança, que já era uma grande coisa, não querer guerra. Davi tinha essa prática, por exemplo, com o rei de Tiro, o Irão. Davi respeitava, o Irão se achava amigo de Davi, Davi aceitava aquilo, mas o Irão lá e ele cá, nada de muita mistura. Davi entendia isso, o Josafá não entendeu. O Josafá foi lá fazer amizade com o rei Acabe, com a família dele. O rei Acabe era mandado pela mulher Jezabel, que era dirigida por demônios, e adorava um demônio maior chamado Baal. A Jezabel influenciou a família toda, influenciou o país, fez estragar o país inteiro e instigava o marido, o rei Acabe, a fazer coisas erradas aos olhos de Deus. E o Josafá foi lá fazer amizade com Acabe. Daquela amizade resultou um casamento, era muito comum na época, aliás, em toda a história de reis, isso sempre foi comum. A união de famílias para fortalecer politicamente a posição de um rei. Então ele dava seus filhos para se casarem com filhas dos outros, ele dava suas filhas para se casarem com filhos dos outros, isso era comum. E o Josafá fez o filho dele, o Jeorão, se casar com a Atalia, filha da Jezabel. Ele misturou as famílias, misturou as religiões, ele se contaminou, ele não santificou o reino do norte, Israel. Ele se contaminou em Judá. E daquela união veio um estrago que durou várias gerações. Um erro dele que custou muito caro. Deus nos alerte sobre isto. E o discípulo tem que aprender logo no início. Não pode haver sociedade da luz com as trevas. Nós honramos pai e mãe, mas não podemos ter sociedade se eles estão nas trevas. Nós devemos amar as pessoas para levar o evangelho para elas, mas não fazer aliança com as pessoas, sociedade e aliança com as pessoas do mundo. O discípulo tem que aprender isso desde o início, santificar a vida. Você considera seus amigos, leva a palavra para eles, dá o testemunho para eles, que agora você é do Senhor, mas nada de mistura. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. Isso tem que ser ensinado desde o início para o discípulo. E o Josafá descuidou. Na verdade, o Josafá já era adulto. Ele começou a reinar com 35 anos. Nessa fase, talvez ele tivesse perto de 40, por aí. Ele já era cabeça feita. Ele tinha que saber isto. Ele tinha profetas com ele que falavam da parte de Deus e o exortavam. Mas ele foi teimoso e errou neste erro crasso, terrível, erro de misturar a luz com as trevas. Desse casamento, a desgraça veio sobre todo o povo do norte e do sul por muito tempo. Bem, por causa dessa aliança, ele foi a uma guerra desnecessária, que não era de Deus, contra os sírios, e foram derrotados. O rei Acabe morreu nessa guerra e o Josafá, só por um milagre de Deus, sobreviveu. Voltou acuado, derrotado, envergonhado e recebeu uma reprimenda de Deus, que mandou um profeta falar para ele, o profeta Jeú, filho de Anani, que repreendeu porque ele tinha ido fazer aliança com o perverso. Mas como Deus ainda via boas coisas em Judá e no Josafá, Deus dava uma orientação para ele cuidar bem do seu povo, o que um líder sempre deve fazer. Um líder que cuida de outras pessoas não tem que ficar inventando novidades, ele tem que cuidar bem dos discípulos. Ele pode fazer programas, passeios e reuniões e assistir isso ou aquilo com os discípulos,
para discipular, para ensinar em tudo que acontece o discípulo. Mas ele tem que evitar fazer programas por ele mesmo, se afastando do discípulo. Os pastores têm que cuidar do seu rebanho que o Senhor confiou e não ficar se misturando com política e fazer grandes eventos aqui e lá ter oportunidade lá não sei da onde. Os pastores têm que cuidar das ovelhas que lhes foram confiadas. Os pastores têm que ser fiéis a Deus. O Josafá entendeu isso, se voltou para o seu povo e começou a conhecer os problemas, começou a percorrer as cidades de Judá e conhecer os problemas do povo, o que ele deveria ter feito desde o início. E foi bem sucedido. Deus abençoou, deu tudo certo ali, o país se fortaleceu, cresceu e depois veio o teste. 3 povos se uniram, Moabe, Amon e Edom, se juntaram, fizeram uma grande surpresa ao Josafá e o atacaram de surpresa. Foi algo tremendo. Ele clamou a Deus, pediu misericórdia e mais uma vez o Senhor deu uma grande, esmagadora vitória. Depois disso, ainda o Josafá insistiu no erro. Ainda se aliou com o Acasias, o Acabe já tinha morrido, quem reinava era o Acasias, filho do Acabe, lá em Israel, em Samaria, e ele foi lá se aliar com o Acasias para fazer navios, uma empresa de navegação, a exemplo do Salomão, que tinha feito isso anteriormente. O Josafá, foi se aliar com o Acasias para fazer uma empresa de navegação. Deus fez os navios serem destruídos logo para mostrar que não tinha que fazer aquela aliança. E por fim, o erro maior foi deixar o Jeorão, que já tinha uma índole má. O Josafá sabia que o seu filho não era grande coisa e deixou no lugar de primazia como sucessor dele. Ele foi omisso, ou covarde, ou sei lá qual o erro dele, o Josafá, sabendo que em algum momento iria morrer e deixando o Jeorão achar que seria o rei, como de fato foi. Era o filho mais velho, foi rei no lugar do pai, mas já desconfiando da índole má daquele filho, porque tinha se casado com a filha da Jezabel. O Jeorão já era mau e o Josafá sabia. O Josafá, desconfiando, planejou o seguinte: dividir o poder. O Jeorão ficou reinando na capital, mas os outros irmãos de Jeorão, que eram boas pessoas, receberam do pai Josafá cidades para governarem. Era como se eles fossem pequenos reis naquelas cidades. O Jeorão não gostou disso, de dividir o poder. O eu dele era muito grande, maligno, e ele começou a matar os irmãos para assumir o reino sozinho. Isso teve consequências drásticas por mais tempo sobre o país. Vamos aprender. O Josafá ficou mais idoso, ele não morreu muito velho, 60 anos de idade, mas já bastante experiente, não aprendeu uma coisa muito importante, que ele tinha que se submeter também. Só porque ele era líder, um rei, e tinha sido abençoado por Deus, ele achava que não precisava se submeter. Precisava sim. Ele, no final, já tão seguro, ele fazia as coisas por ele mesmo, sem consultar os profetas, sem consultar a Deus, sem se submeter. Ele não fez nada disso, agiu de cabeça própria e ainda, no final do reino, fez grandes bobagens. No somatório, os momentos de erro do Josafá foram pequenos em relação a toda a sua vida com Deus. Ele andou com Deus, mas os poucos erros tiveram consequências terríveis.
Vamos aprender essa lição, porque ele não manteve a submissão, ele não continuou a ser discipulado quando era rei. Em alguns momentos ele recebeu exortações de profetas, mas ele não consultava normalmente os profetas. Ele não se submetia a alguém como autoridade maior, ele se sentiu muito autossuficiente. O resultado foi terrível para o povo, para ele não, que morreu em paz, mas para o povo depois dele, a sua própria família. Para começar, o filho mais velho matou todos os outros irmãos e foi mal. Então, o nome do Josafá acabou sendo sujado por causa de seus filhos. O Josafá tinha que ser humilde no final da sua vida, ainda se submeter. Vamos aprender isso. O discipulado visa mostrar à pessoa que ela não pode agir sozinha. Ela não é um semideus aqui na terra, ela tem que pedir conselhos. Vamos entender isso. Todos nós precisamos de estar submissos, pedir conselhos. O discipulado ensina a pessoa que ela não pode agir sozinha. Vamos aprender isso, ensinar para os outros isto, a serem submissos, principalmente a consultar a vontade de Deus e a ter alguém como um superior espiritual na nossa vida, um pai espiritual, um pastor pessoal, uma mãe espiritual, alguém que puxa a nossa orelha. Cada um precisa de ter alguém assim. Ninguém pode viver a vida cristã sozinho ou sozinha. Aprendamos essa lição.